Os Estados Unidos oficialmente entraram na guerra entre Israel e Irã. Ontem, o Donald Trump decidiu atacar de forma direta o Irã, destruindo 3 das principais instalações nucleares de enriquecimento de urânio do país. E isso, de fato, gerou um medo no mercado, o que fez com que o Bitcoin caísse momentaneamente abaixo ali dos $100.000. Tá? A gente chegou a fazer a mínima ali em 98.240. A gente chegou a fazer essa mínima hoje, tá? O mercado tradicional, por estar fechado, ainda não sofreu esse baque, mas isso de fato vai acontecer amanhã, tá? E no vídeo de hoje eu quero resumir para você o que está acontecendo com o mundo, caso você não esteja entendendo o conflito, e bater um papo sobre até onde o Bitcoin pode cair e o que é normal de acontecer nessa situação. Bom, para quem não sabe, esses conflitos entre Israel e o restante de seus vizinhos árabes, eles acontecem há muitos anos. Isso se agravou principalmente no final da Segunda Guerra Mundial, basicamente lá em 1948, quando a ONU propôs a divisão das terras. Tá? Eu estou falando disso só para vocês entenderem que esse contexto é muito mais histórico do que atual. Tá? Essas guerras têm um motivo religioso, têm um motivo territorialista, e eu falei tudo isso em Reels explicados lá no meu Instagram. Então, se você quer saber mais sobre isso tudo, vai lá, me segue no Instagram, @GabsCryptoLife, o QR Code está aí na tua tela. Vai lá e entende essa história toda. Bom, mas o que vocês precisam saber para agora é que todos esses anos, essa escalada de conflito que se iniciou e se dissolveu para grupos terroristas, tomou uma proporção grande novamente quando o Hamas atacou Israel em 2023, tá? Aquele fatídico dia que todo mundo lembra, que estava rolando aquela festa na rave, e entraram basicamente indo atrás de civis, né? Só focavam nisso. Todos esses grupos terroristas, eles são, de certo modo, financiados pelo regime do Irã, tá? E o regime do Irã, o país que é uma certa ditadura no Irã, começou, com o passar do tempo, a enriquecer o urânio. Tá? Já estava cerca de 80% de urânio enriquecido, e a partir de 96%, se não me falha a memória, já poderiam ser feitos cerca de 10 bombas nucleares. Por conta disso, tanto Israel quanto o seu aliado, Estados Unidos, entenderam que era inevitável esse ataque, porque caso o Irã, um país com esse histórico de ajudar grupos terroristas, tivesse a bomba nuclear, seria o fim de Israel e até mesmo um outro grande ataque aos Estados Unidos, como a gente teve no World Trade Center. Tá? Se aquilo tudo já aconteceu com o atentado terrorista, imagina se grupos terroristas como Hezbollah, como Hamas, como Al-Qaeda, tivessem acesso a uma bomba nuclear. Então, por isso, Donald Trump, ele decidiu usar a sua tecnologia, que nem era utilizada basicamente, que era o B2, que é aquele caça que não pega nos radares e tal, decidiu enviar as novas bombinhas, né, que de fato nunca foram usadas em combate, que são aquelas que perfuram a superfície, e destruíram as 3 principais instalações de enriquecimento de urânio do país no Irã. Isso fez um temor no mundo. A ONU se reuniu hoje para debater se isso feria ou não algum tipo de tratado internacional. Basicamente, as coisas estão bem divididas, até porque o Irã e a Rússia têm cadeira na ONU, tá? E essa situação toda fez o mundo entrar em medo, com medo novamente, né? Medo de uma nova terceira guerra, porque a gente está vivendo os conflitos na Índia, a gente está vivendo conflito na Rússia com a Ucrânia, a gente está vivendo conflitos no Oriente Médio, tá? E tudo isso tem um impacto muito grande. A gente está vendo toda aquela área ali entre Afeganistão, Cisjordânia, Líbano, Irã, Israel, com o espaço aéreo fechado, tá? O que é normal. Diversas empresas americanas, ou até mesmo a British Airlines, fechou também seu espaço aéreo para outros países, tá? Como por exemplo Dubai, que são ali países do Oriente Médio. Isso tudo interfere em basicamente tudo. O Irã, como resposta, está ameaçando fechar o canal. Isso vai impedir que barris de petróleo sejam transportados, o que provavelmente vai aumentar muito o preço do petróleo. Então amanhã a gente vai ver não só
O mercado de criptomoedas, como a gente já viu sofrendo, até o mercado de criptomoedas ele é 24/7, então ele se antecipa a esse tipo de movimento. A gente vai ver amanhã a bolsa lidar com isso da sua própria maneira e o barril de petróleo subir provavelmente até próximos ali aos $130, principalmente caso a passagem continue ou realmente se feche pelo Irã. Eu já tenho falado bastante sobre esse conflito lá no meu Instagram, então não vou me estender muito sobre isso aqui. Caso você queira saber detalhe por detalhe, tanto do contexto histórico quanto do que está acontecendo, do porquê que está acontecendo, vá lá no meu Instagram, dá uma olhada nos stories, dá uma olhada nos Reels, que você vai entender melhor. Então por isso agora eu vou para o gráfico do Bitcoin, também não vou me estender muito, a ideia é fazer um vídeo mais curto para vocês, te atualizando, tá? Bom, primeiro eu vou olhar o diário, tá? Como eu falei, a gente fez a mínima desde que isso tudo começou, desde que os Estados Unidos de fato entraram na guerra, que foi ontem, em $98.240, tá? Então a gente de fato perdeu esse patamar aqui que a gente estava tendo de $106.000, desde que começou tudo ali com Israel. A gente perdeu esse patamar e foi buscar a menor região, que foi essa de 98 mil, tá? Eu acredito que o Bitcoin segurou bem essa paulada. Eu acho que em condições normais, se a gente tivesse em outros momentos do ciclo, a gente teria sangrado um pouco mais, tá? Provavelmente vindo tocar na casa dos $90.000, eu não estou exagerando nem um pouquinho. Então eu acho que isso tudo é positivo para o mercado. Vocês vejam que a gente fez um fundo grande aqui e já retornou na casa dos $100.000 no momento da gravação desse vídeo. A gente tem esse suporte tranquilo aqui, forte, em 97.978, basicamente ali entre 97.500 e 98 mil. E a gente tem outros suportes fortes até o mínimo. Quando a gente olha tanto o canal do Keltner quanto a nuvem de Shimoku, primeiro, quanto a nuvem de Shimoku, quanto a banda de Bollinger, primeiro vamos olhar o canal do Keltner. Vocês vejam que a Lauer do canal de Keltner foi tocada e foi respeitada, e nesse momento que ele tinha passado da Lauer da banda de Bollinger, a gente está respeitando aqui a Lauer dela também. Então, a canal de Keltner e a banda de Bollinger podem sim ser boas referências como suporte nessa região, tá? Isso no diário. Então hoje eu acredito que muito provavelmente até a vela das 9 a gente já viu a mínima. A gente vai ter que ver a vela de amanhã. Por enquanto, a banda, né, e o canal do Keltner estão bem horizontais, tá? Não tão agressivamente para baixo nem para cima, o que sugere uma continuação lateral. Porém, fatores adversos podem mudar isso. Quando a gente olha que o preço entrou na nuvem de Shimoku, a expectativa é que o preço saia da nuvem, tá? Porém, para a gente sair da nuvem nesse momento para cima, a gente teria que retomar essa posição de $106.000. Beleza? E eu já vou mostrar para vocês por que isso não é tão difícil de acontecer. Na verdade, eu vou mostrar agora. Por quê? Porque quando a gente vem para o mapa de calor de liquidações e para as ordens de interesse em aberto, a gente vê que nesse momento a gente tem poucas ordens de liquidação para baixo. Por exemplo, em 99 mil a gente tem $50.000, em 98.500 a gente tem $42.000. Isso aqui significa que tem pouco capital abaixo do preço. E quando a gente tem muito capital abaixo ou acima, podem forçar essa tendência de mercado para vir liquidar esse pessoal aqui para pegar tração para continuar subindo. Por outro lado, quando a gente tem, por exemplo, $67 milhões em $101.000, sugere que a expectativa do mercado é que o preço continue buscando esses patamares, por mais que muitas vezes não aconteça. Tá? Mas, por exemplo, hoje a gente tem até a região de 103.574, $67.000. Então o mercado acredita que a tendência do Bitcoin é voltar a retornar entre hoje e amanhã para esses patamares mais acima de 103, 106, por aí. Tá? E por que eu digo que é mais fácil subir do que cair? Porque, por exemplo, aqui em 97 mil, se a gente perder esse suporte, a gente entra nessa zona amarela aqui, que é uma região antiga que já foi de resistência e que vai ser de grande suporte, tá? Que ela começa em 95 e termina ali em $92.000. E aí quando a gente olha a nossa SMA de 200, a gente vê que ela está ali na região de 95.900. Essa SMA ela casa certinho com o início aqui dessa nossa região. Então isso aqui tudo pode ser um suporte
bem interessante caso a gente perca 97. Então, se a gente perder 97, a gente tem ali 96 como um suporte, ou seja, essa região bem próxima, tá? Quando a gente olha também a nossa EMA de 200, que é a nossa média móvel exponencial, a gente vê que tem 93.500 bem no meio dessa região, que pode servir como suporte também. Mas vocês vejam que ela está subindo. Então, essa região aqui, entre 96 e 92, para mim, seria o mínimo que o preço do Bitcoin poderia acontecer se não acontece um desastre muito grande no mundo, como a Rússia ia ajudar o Irã, ou de fato a gente começar a Terceira Guerra Mundial. Isso é bom, porque, como eu falei, o preço poderia cair mais em condições normais. O RSI está na região ali de 37, tá? Mostra que, apesar dele estar mais embaixo, a gente tem possibilidade para cair mais, o que de fato não aconteceria se a gente chegasse aqui. Aqui o SRI já estaria bem lá no limbo. Então, eu acredito, por isso que eu acredito que esse aqui seja o mínimo que o preço do Bitcoin possa acontecer. Por outro lado, quando a gente olha isso aqui e a gente olha a nossa ordem de liquidação, a gente vê que a gente tem 3 bilhões de liquidação de alavancagem no sentido curto para os próximos 7 dias. Isso quer dizer que a gente ainda tem liquidez e a gente ainda tem essa alavancagem no sentido short, que quando isso acontece, o preço tende a estourar. Então, quando a gente vê 3 bilhões de dólares nos próximos 7 dias, se essa alavancagem se continuar, por exemplo, a gente tem para um dia, a gente tem 1,3 bi. Isso é uma alavancagem grande, tá? Não é exorbitante, mas é uma alavancagem grande, que sugere que o preço possa tentar retornar para situações um pouco mais acima, por exemplo, buscando as medianas do canal de Keltner da banda de Bollinger, aqui em torno de 104, 105 mil dólares, que vai casar certinho com isso aqui, 103.500, 103.800. Então, a expectativa com essas ordens de liquidações é que o preço busque a mediana entre hoje e amanhã. Porém, caso isso não aconteça, caso o mercado sofra um pouco mais, o mínimo que, na minha opinião, poderia chegar seria aqui. Tá? Então, a gente ainda teria aí uma variação no preço para baixo de mais ou menos 8%, entre 8% e 9%, que é muita coisa, mas para o mercado cripto não é tanta coisa assim. E para cima, entre hoje e amanhã, a gente teria aí cerca de 5% de retomada. Tá? Ao meu ponto de vista, isso tudo é oportunidade, não é desespero. Eu acredito que os senhores tendem a se desesperar, principalmente pelo que você escuta uns dos outros, tá? Mas eu não vejo motivo para tal, eu vejo motivo para aproveitar a oportunidade. Façam suas próprias análises, isso aqui não é uma recomendação, eu não estou falando para ninguém comprar, cada um tem que saber aquilo que acredita, mas essa é a minha análise, esse é o que eu filtro de toda essa situação. Vou ficando por aqui, não esquece de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal, caso não seja inscrito.